Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Olá você, tudo de bom? 10 horas 15 minutos, mais uma programação chegando pela nossa querida Bitcom TV. Sabe Caxias by Bitcom nesse dia 6 de agosto. Nós estamos no ano de 2020, estamos chegando a mais uma quinta-feira e estamos também à véspera de completar, mais uma semana aqui no mês de agosto. A primeira semana dentro do mês de agosto, dando início um pontapé definitivo sábado, agora concluindo então a primeira semana dentro do mês de agosto. E parece que os dias vêm engolindo. Já na próxima semana estaremos bem à beira de concluir a primeira quinzena dentro do mês de agosto. Os dias passam muito rápidos. Essa semana é uma semana diferente, especial, de certa forma também um teste para muitas questões psicológicas, amorosas, gentil, necessidades de entendermos como é que vai se comportar a sociedade no seu caminhar, porque uma semana de pagamentos é associada a um dia muito importante, que é a data dos pais. Vamos ver, há um novo entendimento nas bandeiras por parte do sistema adotado no Rio Grande do Sul de distanciamento controlado e muitas regiões estão com a égide da bandeira laranja. E as localidades que estão com bandeira vermelha passam a, de certa forma, a serem credenciadas também por entendimentos de bandeira laranja. Então tem tudo isso para ver. E a contrapartida nós temos a Covid-19, nós temos um vírus, nós temos ainda que criar métodos de proteção, mas estamos seguindo. Eu não sei se as pessoas estão com o mesmo sentimento que talvez eu esteja, ou esteja querendo analisar dessa forma e talvez não seja isso, mas parece que esse mês de agosto começa diferente, começa com outro ar, começa com um sentimento não de abismo, mas com um sentimento de que as coisas vão dar certo, um positivismo toma conta de cada um de nós, um pensamento de que nós estamos dando a volta e vamos conseguir contornar mais essa situação e que cada um de nós, brasileiros, não vamos nos entregar frente aos fatos. Evidentemente também que nós não vamos estar fazendo alaridos, vamos seguir precavidos em nossos caminhos, mas vamos colocar mais positivismo em nossas vidas, mas não podemos confundir o positivismo, com achismos e muito mesmo com doentia somado à idiotia. Temos que viver precavidos em um novo mundo que nos solicita para que estarmos atentos todos os dias, mas também nos dá a oportunidade de um novo mundo. Acho que é o momento de voltar aos projetos, é o momento de arquitetar, é o momento de desenhar, é o momento de se criar e inovar, porque os pilares já estão fundamentados. Os pilares é da atenção, os pilares é de cautela, mas os pilares também pedem que seja licenciado sobre todos eles novos caminhos, novos horizontes. 10 horas e 18, a gente fica falando aqui, a gente vai falar até amanhã, porque esse programa é feito por vias, por mãos, por pessoas, e uma delas é o querido Miguel Brambila, que também chega em nossa programação e traz de forma gentil sua contribuição, seu ponto de vista, suas análises e também soma dentro da nossa programação. Sabe Caxias by Bitcom que também se inovou, se reinovou e inovou nesse período de pandemia. Bom dia, meu irmão. A questão econômica. Percebemos, por exemplo, que em termos de presença física, as nossas relações, em alguns momentos, podiam estar até desleixadas.
a falta de administração dos nossos relacionamentos de forma mais positiva. A saudade tem também a forma de nos trazer a essência de quanto valem as pessoas em nossas vidas. Tudo isso nós estamos aprendendo em tempos de pandemia, meu caro Edil Soares. É uma grande realidade, Miguel Brambila, a forma do desenho das coisas que vão se colocando e a forma das coisas que vão se apresentando em seu formato, mas disseste muito bem. Miguel Brambila, da Ordem Nacional, podemos trazer informações que ontem o Copom resolveu fazer uma alteração na taxa Selic. Nunca na história desse país, nunca, olha essa palavra, na história desse país a taxa Selic teve tão baixa, a 2%. Talvez algumas pessoas vão dizer, mas o que é, ou o que significa uma taxa Selic baixa, né? Cada vez que a taxa Selic ela é passada por um reajuste, cada vez que a taxa Selic ela recebe um aditivo para menos ou para mais, ela traz um significado, um resultado de injeção de dinheiro no mercado e retirada do dinheiro do mercado. Toda vez que ela sobe, geralmente escalonada em meio percentual, ela significa bilhões em reais que são retirados de circulação do mercado, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Quando ela sobe 0,5%, o dinheiro, né, a contratação do crédito vira mais caro. O próprio dinheiro atribuído a um valor de crédito, de negócio para empréstimo, ele se torna mais caro. Então, num cálculo, menos pessoas vão pegar empréstimos financeiros. Então, bilhões são colocados, guardados, para diminuir o papel moeda circulando no país. Isso as estratégias financeiras usam para poder frear o crescimento crescimento da inflação. Diminui a moeda, faz com que aumente o número o número de ofertas. Então, o que acontece? Quando ao contrário ocorre, a taxa Selic diminui, milhões, ou melhor, bilhões são injetados no mercado. Porque agora a taxa do crédito fica melhor. O valor para se emprestar o dinheiro, o valor atribuído ao custo do empréstimo diminui. Mas agora a pergunta é, Miguel Brambila, quem é que terá condições de pegar esses empréstimos e quem vai se aventurar nesse caminho? Sim, juros baixos, né? Esses juros baixos facilitar o acesso ao crédito é importante, claro. Demonstra também que nós sempre fomos, aqui no Brasil, um país onde o Fernando Henrique falava isso, e aí também personalizo, né? Mas escorchantes, né? Juros escorchantes, é uma palavra né? que nos sufocam, né? Por exemplo, aí vamos um pouco mais atrás ao Itamar Franco, quando relançou o Fuca e aquele populismo, o Fusca, né? O Volkswagen, o Fusca, a gente fala Fuca porque, né, na verdade, é popular, né? E foi em 1992 a última fabricação por aí, no Brasil, populista, o carro popular no Brasil. Hoje um carro popular no Brasil você não compra, entre aspas, popular, né? Porque não tem nada de popular, por menos de 40 mil reais e você paga 70 mil reais se você tiver acesso ao crédito, se você tiver aí o seu nome positivado, né, no cadastro positivo que foi lançado recentemente aqui no Brasil, e foi pro beleléu, eu acho, agora, nesse momento de pandemia, porque o cadastro aí, eu tenho certeza que está completamente, né, manchado pela falência de pessoas honestas. Ele é positivo, o cadastro, para filtrar aí o bom e o mau investidor, mas pessoas honestas foram à falência nesta questão da pandemia. Então, quem vai ter acesso à linha de crédito, se considerar-se somente esta questão do cadastro positivo, são as grandes empresas. Então, facilita o dinheiro para quem já tem dinheiro, não é? Isso não vai ajudar tanto a economia. Muita gente está falando, economistas aí de know-how no Brasil, que o que está salvando, entre aspas, a economia do Brasil é o auxílio emergencial. Veja que são, né, porque pulveriza o dinheiro na população mais pobre que acaba consumindo.
Porque você emprestar dinheiro para quem não tem crédito, os bancos não querem, não tem garantias, né? O que eu acho que é bom nesse sentido é que demonstra que realmente nossos juros eram absurdamente altos, sempre foram. Olha, basta observar aí os cartões de crédito, cheque especial, então baixar 0,5% de 12, de 13, né, de 400% ao ano no cheque especial, na verdade é agiotagem oficial, esses juros absurdos que o brasileiro enfrenta, né? Não tem como, o brasileiro que entrar no rotativo um mês não sai mais no cartão de crédito. Então, o que vai acontecer, na minha opinião, é de a concentração de renda de novo. O governo continua administrando, só que, claro, a taxa Selic ela é oriunda do Banco Central, que teoricamente, né, é independente, porque o Banco Central, teoricamente, né, é independente no ajuste da economia. Então, eu acho que é coerente, é importante que se baixe aí os juros no Brasil, mas que a gente vá além, né? O exemplo que dentro do histórico de cada cidadão que poderia acontecer é o banco comprar a dívida do cidadão. Ou seja, por exemplo, você deve 10 mil reais, ok? Um exemplo, né? 100 mil, 200 mil, sei lá, dentro de um limite que não quebre os bancos, né? Com garantias que o patrimônio de algum cidadão possa ter, por exemplo, o banco empresta 20, com o compromisso de que 10 sejam para quitar as dívidas e os outros 10 para reinvestimento. Então você volta a ter o empreendedor médio agindo no mercado. Caso contrário, né, parcelamento de dívidas, quando você não tem faturamento, você pode ter um juro negativo, você não tem dinheiro, né? Então se as pessoas que fecharam suas portas por não ter dinheiro, você pode ter o juro zero, que não vai adiantar nada, Dinho. Com certeza. A gente fica fazendo essas análises e projeções e mostrando que o mercado ele está flutuando para tentar trazer favorecimento, mas favorecimento a quem? Agora, só para o pessoal poder também visualizar e entender um pouco mais sobre como isso vai funcionar, Miguel Brambila, porque com o crédito mais baixo, inclusive os bancos privados não cedem a esse regulador. Eles têm um outro entendimento, eles estão trabalhando com o chamado alto risco, que o período é de alto risco. A Caixa Econômica Federal, que é um órgão governamental, que está mão aberta. Só que o próprio banco privado toma empréstimo agora do governo, a preço de batatas, de banana, e repassa depois mais caro para a sua linha de clientes, sua carteira de clientes. Então tira vantagem também sobre essa situação. Então, ou seja, bancos privados começam a ficar mais gordos, mais inchados, mais apoderados também nessa questão. Miguel Brambila, ontem o presidente da República, o Jair Messias, à vontade. Ainda nesse assunto, né, se chama o spread bancário, né? Isso. Os bancos, eles têm um spread bancário. Você tem que fazer junto com o Banco Central o fechamento de contas no dia, compensação de cheques. Sim. Você tem que prestar contas para que não há, né, junto aí aos órgãos governamentais, para que os bancos não haja evasão de divisas, né? Então há um controle nisso tudo, né? Não, sim. Então, como dissemos, os bancos é que vão lucrar mais nesse sentido. Agora, você falou uma questão que é importante que as pessoas estejam atentas, Edinho, né? A mão aberta da Caixa Econômica Federal pode ser uma pegadinha, tem que tomar cuidado com isso. A Caixa, porque, por exemplo, quem tem financiamento imobiliário caiu numa pegadinha da Caixa Econômica, que não é pegadinha, mas, por exemplo, eles oferecem um dinheiro fácil, mas com juros embutidos nisso. Que, por exemplo, o financiamento, né, o pagamento mensal foi suspenso. Então, eles ficaram com 6 meses, né? Você tem financiamento aí de 20, 30 anos, 6 meses, por causa da pandemia, você não tem faturamento, você não precisa pagar. Foi lançado lá para o final das parcelas. Só que com juros. Com juros. E interessante, então, Miguel, não resolveu nada, você perdeu, né? Miguel, interessante falar, Miguel, também, orientar as pessoas sobre o juro composto. As pessoas muitas vezes não param para entender. O juro é de 2% ao mês, soma vezes 12. Dá 20 e poucos por cento, dá 25% aí. É um quarto do que você está tomando como solicitação de empréstimos. Bem interessante também. Mas eu ia fazer a ligação anteriormente ali, que eu estava ligando ao tema do Jair Bolsonaro, e continuando com o tema do crédito, aliás, que o Jair Bolsonaro disse que custa 50 bilhões por mês
o plano de incentivo do auxílio emergencial, incentivo à economia brasileira e auxílio das famílias. Miguel Brambila, eu peguei 50 bilhões e dividi por R$600, daria 83 milhões de brasileiros que estão sendo beneficiados com o plano. A conta não fecha, porque diz que o governo federal está ajudando uma parcela de trabalhadores informais. Será que nós temos metade da população brasileira na informalidade? É uma boa pergunta, né, Edinho? Nós temos aí atualmente 12 milhões de desempregados. O que acontece nessa questão do auxílio emergencial é que muita gente já estava antes fora do mercado de trabalho e teve critérios de acesso ao auxílio emergencial. Os 40 milhões de invisíveis que não tinham CPF, ou estavam deixando para depois, ou né, acabaram se regularizando, e muita gente não trabalhava, né? Muita gente que vivia não como casado, mas como, por exemplo, vivendo a família, né? Ali os desempregados e pessoas que estavam fora do mercado de trabalho, vivendo ou em união estável, ou que não tinham nem carteira assinada. Então você passa a perceber que muita gente que não estava tendo nenhum tipo de renda, passou a ter renda com o auxílio emergencial. Então, isso foi o que aconteceu. Estavam aí à mercê. Então, houve um acréscimo de renda. Mães que, por exemplo, passaram a ganhar R$1.200, talvez não ganhassem isso, né? Ganhassem até menos. Houve aí um fato positivo nessa questão do auxílio emergencial, se ele fosse mais rápido, né? Se ele fosse mais eficiente. Porque muita gente, ao contrário, quebrou a cara com esse negócio do auxílio emergencial, aglomerou-se nas filas, e o esforço foi... Porque o Onyx Lorenzoni, que é o ministro da Cidadania, lançou lá atrás o programa e sumiu do mapa, né? Não ficou ajustando as torneiras. Largou para a Caixa Econômica, não, largou o dinheiro, pega aí o dinheiro, Caixa Econômica, porque esse dinheiro é do cofre do Tesouro Nacional, a Caixa Econômica administra. Então, quer dizer, ficou essa dificuldade de muitos acessarem o crédito. Está certo, o presidente, não se pode transformar isso num paternalismo, e é positivo que ele pense assim, que ele tenha preocupação com o cofre do Tesouro. Ele é protetor do cofre do Tesouro, né? Não podemos também achar que tudo está errado no Bolsonaro, né? Algumas coisas ele tem razão. E nessa questão da economia, ele sabia que ia acontecer isso. Qualquer pessoa que sabe somar 2 mais 2 saberia que ia acontecer isso. A questão é que nós estamos diante de uma doença, estamos ainda diante de uma doença mortal, e ele teria que trabalhar junto para encontrar o meio termo, que é o que todo mundo está fazendo, né, Edinho? E outro detalhe, Miguel Brambila, diz que há uma ala nacionalista, um grupo de nacionalistas que viram algo e um fator tão positivo nessa questão que gostariam que seria perpétuo o auxílio emergencial, que seria uma modalidade já de, quem sabe, uma reformulação da denominado aí Bolsa Família. Sabe que esse seria o caminho, Miguel Brambila, porque a gente percebeu que gerou, né, trouxe resultados, mas sabe que não seria o entregar sem o mérito do trabalho? Não sei se eu fiz uma colocação devida para o momento. Sim, claro que sim. Seria um assistencialismo, né? Colocaria o brasileiro na posição do Jeca Tatu, né? Nós temos que ensinar a pescar. O que é preciso fazer, digo, nessa questão econômica de trabalho, e não é preciso ser perfeito para isso, né? O pessoal aqui no Brasil pensa muito em Salvador da Pátria, tanto que, né, tivemos a novela aí, né, o Salvador da Pátria, espera-se um Messias. Isso é primitivismo. Nós temos que trabalhar juntos, dia a dia após dia, para que nós possamos encontrar caminhos sólidos, solidificar as instituições. O Senai, o Sistema S, que é muito bom, inclusive, né, e fez uma batalha aí, porque o Bolsonaro ameaçou cortar as verbas do Sistema S, que é da FEComércio, né, o SESC, o SENAC, o SENAI, né, são os 5 S's, né, são muito bons e perderam qualidade um pouco nos últimos tempos, mas ainda continuam com crédito na formação da mão de obra
técnica, cursos profissionalizantes na formação de mecânicos, na formação de profissionais da área elétrica, vários tipos de profissionais que não precisam ter o curso superior, mas que podem, né, no ensino médio e o curso técnico profissionalizante, entrarem no mercado de trabalho como prestadores de serviços e auxiliarem aí no progresso da economia, terem uma profissão. O que acontece com o brasileiro que vai embora para a Europa, para os Estados Unidos? Vai trabalhar nesses serviços que poderia trabalhar aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Europa. Eles vão lá ser eletricistas, ser pedreiros, né? Mestres de obras. Conheço vários casos assim. Quando o ensino técnico profissionalizante tira a pessoa da bancarrota. Nós não podemos falar somente em curso superior. O curso superior é muito distante do agora, né? O técnico profissionalizante, em um ano, você consegue formar aí uma mão de obra eficiente, nem que seja em tempo integral, que levaria 2 anos você faz em um ano. O projeto Pescar, por exemplo, que as empresas têm, eu conheço várias formas que existem, que trabalham para isso, e tem várias empresas que têm o projeto Pescar aqui em Caxias do Sul, né? O projeto Florescer da Randon, por exemplo, e outros tantos, que podem fazer com que as pessoas saiam desse limbo econômico e trabalhem, se sustentem, né? Isso, a questão é somente políticos populistas, né? E pseudo-socialistas, né? Porque você ficar dando dinheiro para o povo e o povo não trabalhar, não faz sentido. Já faz tempo, né, que o Bolsa Família deveria ter saído dessa questão e se transformar em um gerador de renda. O que acontece? Em tempo de eleição, como muita gente ainda está na pobreza, vai lá o inimigo político e diz, e faz o contrário, né? O que aconteceu com o Bolsonaro, inclusive, né? Muita gente do PT lá no Nordeste dizia, olha, o Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família criado pelo Lula, vocês vão perder a renda. Então ficam fazendo aí compra de votos com assistencialismo, né? Então isso aí é negativo, é ruim. É perigosíssimo. É perigosíssimo. 10h36, sabe Caxias by Bitcom, na programação da manhã desta quinta-feira. Hoje nós estamos aí no dia 6, estamos chegando praticamente no final de semana, temperatura marcando 16 graus e hoje as temperaturas apontam que podem chegar à casa dos 23 graus. A previsão do tempo também traz alterações para a próxima semana. Chuvas chegariam, retornariam para a Serra Gaúcha a partir de quarta-feira, o que destaca a previsão do tempo por enquanto. Então, ou seja, nós temos praticamente uma semana aí, 7 dias para aproveitar. Temperaturas que poderão chegar na próxima semana à casa de 26 graus. Bastante quente, hein? Tá chegando uma massa do ar mais aquecida ou a massa que aqui está aquecendo-se, né? Com todos esses dias com o sol muito forte. Para hoje, então, potencialmente, temperaturas poderão chegar à casa dos 24 a 25 graus em temperatura. Somado a essas informações, nós estamos falando um pouco sobre economia brasileira, como é que está a situação. Miguel Brambila, 13,3% é o número de pessoas que estão desocupadas, né? E o que chama a atenção é que o país perdeu 8,9 milhões de postos de trabalho no trimestre e encerrou junho com 2,8 milhões de desempregados. É uma massa que passa a ser produtiva e passa a ser uma massa que o Brasil tem que carregar. Isso tudo traz uma série de dificuldades para a economia, né? Sim, mas nenhuma delas é intransponível. A principal dificuldade que nós ainda temos que vencer é o coronavírus. A utilização do uso de máscaras, essa questão aí que é a única vez que nós vamos passar em tempos modernos, em tempos aí agora avançados, altamente tecnológicos, por uma pandemia tão longa. Para essa época, a gripe espanhola durou 2 anos. Porque daí depois todo mundo se contaminou, né? Mas morreram 55 milhões de pessoas e nós tínhamos muito menos gente no mundo na época, né? Então façamos uma ressalva sobre isso. Você veja bem, Edinho, contextualizando essa questão toda de nos superarmos na questão econômica no sentido de reconstruir o Brasil, que imediatamente após a explosão em Beirute, porque o que acontece num momento só, o governo decretou luto oficial, o governo do Líbano. Ou seja, e lá faleceram oficialmente 135 pessoas, o custo econômico é de 3 bilhões de reais, havia um silo lá com grãos do país, a comunidade internacional está se mobilizando e é correto. No Brasil estão morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, e eu repito isso, né?
Nós não temos nem meio mastro disso. Porque é pulverizado, morre um no Nordeste, morre um, né, no Norte e assim por diante. Né? Então, quer dizer, enquanto a dor não afeta a sua casa, nós somos indiferentes. Se você colocar, como dissemos, né, falta de capacidade de imaginarmos essas 1.000 pessoas dentro de um estádio de futebol, por exemplo, né, figurativamente falando. O brasileiro tem que pensar. Eu volto a falar da Chapecoense, que foi feito aí as homenagens devidas, necessárias, àquele avião que caiu do time de futebol, quando os corpos entraram no estádio, e por isso que o simbolismo precisa trazer à tona os conceitos para que nós entendamos. Por isso que muitos, quando chegavam da Segunda Guerra Mundial, os caixões nos Estados Unidos eram recebidos pelo presidente, e havia uma formalidade com a bandeira. Por isso que quando morre um policial, há uma formalidade para compreender a importância daquele papel social. Aqui nós estamos levianamente acostumados aí com essa guerra interna, essa mortalidade alta, e não há uma comoção. Há, sim, né, o contrário à teoria da conspiração, que foi a mídia que criou o coronavírus, né, foi a Globo, enfim. Então, quer dizer, para que nós possamos avançar, nós temos que compreender qual é o papel da sociedade nisso tudo, Adinho. Perfeito. 10 horas e 40 minutos. Pode concluir, Miguel, pode concluir. Eu acho que eu não respondi a tua questão porque não, me fugiu o raciocínio, Edinho. Não, imagina, Miguel, bem tranquilo, até porque eu já ia fazer um convite para nós irmos ao intervalo. Logo após a volta do intervalo, já vou deixando já para você pensando. Completou um mês o retorno das aulas híbridos na região do Amazonas, né? Um modelo aí entre fica uns dias na escola, uns dias em casa, numa rotatividade de alunos, mantendo um distanciamento. E o governador do Rio Grande do Sul diz que a partir de setembro quer apresentar um protocolo para a sociedade de possível retorno às aulas. Outro detalhe, as escolinhas municipais aqui de Caxias do Sul estão sendo convidadas a apresentarem à prefeitura para apreciação. Inclusive, nós conversamos com o secretário João Ezo ontem, protocolos para o retorno das atividades. Tem muitas, diz que já teriam praticamente 100 e poucas escolinhas que já teriam intenção de apresentar esses documentos. Eu queria que você fizesse uma análise sobre tudo isso, mas antes nós vamos a um breve espaço aqui na programação, um breve intervalo e já estaremos de volta. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Ok, já estamos de volta, 10 horas e 43 minutos. Está aí o toque dos nossos parceiros, colaboradores. Então, você que é acompanhante, né, de nossas programações do Sabe Caxias by Bitcoin, quando possível, dê preferência, né, a esses patrocinadores, dê uma fortalecida em quem nos fortalece e quem gera riquezas e produtividade. Confie nos serviços que esses nossos colaboradores vêm oferecer através destas chamadas, né, que eles trazem o contato com a sociedade. Miguel Brambila, retorno com você para essa análise. Volta das escolas, acho que inclusive eu vi nas redes sociais, eu vi uma coisa muito, não digo curiosa, mas algo que tinha uma adesão. Eles pegaram um menino com uma camiseta branca, estava escrito assim: voltar para a escola sem garantias eu não quero não. E aí estavam fazendo uma campanha
buscando um grande número de pais que estavam associados a esta ideia. E contrapartida, o governador do estado do Rio Grande do Sul disse que quer apresentar algum projeto para setembro e já tem essa movimentação, esses desdobramentos aqui na cidade de Caxias do Sul, Miguel. Sim. Se o projeto não for enfiado goela abaixo, beleza. Né? Como esse negócio das bandeiras. Eu tenho uma filha de 11 anos de idade. O nosso consenso aqui é não voltar. Eu acho que esse ano deve ser declarado um ano perdido. É claro que existem aí outros satélites ao redor das escolas, né? Por exemplo, o transporte escolar das vans, né? Como é que está essa questão? Muitos deles já estão com enormes dificuldades. É um momento onde todo mundo está enfrentando aí esse monstro do coronavírus. Porque quais serão as classes que vão voltar? As escolinhas, né? A pergunta é que eu acho que quem tem que decidir, acima de tudo, são os pais, né? E eu, como pai, e a minha esposa também comunga da mesma opinião, tanto é que eu me exponho muito menos do que poderia me expor, justamente devido à necessidade de estar em convívio com a minha filha. Eu falo de forma pessoal porque nós temos que exemplificar, isso atesta o que nós estamos fazendo. A minha mãe tem 76 anos de idade. A minha irmã, não posso dizer a idade dela porque ela vai brigar comigo. Mas desde março eu não visito ela presencialmente. E a minha filha, que era um suporte, inclusive, quando tínhamos aí algum evento, algum trabalho exterior, né, vai para casa da avó. Então, eu não posso simplesmente, falando em termos psicológicos, isso que nós temos ainda alguma condição não financeira, de arrumar essas questões, tive que me colocar em home office para ter o convívio, para manter o psicológico da criança e das crianças que estão com medo do fim do mundo. Sim, elas podem até não falar, mas com medo de que não acabe, etc. Então, você não pode simplesmente colocar a criança presa dentro de casa, deixá-la sozinha e você sair. Inclusive é crime, né? Então, os pais é que devem decidir essa questão. O governador do estado, se cometeu o mesmo erro das bandeiras, fazer um estudo catedrático, enfiado goela abaixo, né, vai acabar o ano e não vai acontecer nada, na verdade. Já estamos em setembro, né? Anula o ano. Um ano na vida de uma criança não é totalmente perdido, desde que os pais continuem aí fazendo um pouco da sua presença, e aí entra a questão econômico-social, que é muito divergente, muito diferente, muito ampla no Brasil, Edinho, né? Então, eu particularmente, a preocupação maior é com esse pessoal que vive aí no apêndice das escolas, né? Os professores, enfim, as vans e outras ideias. Mas todo mundo nesse momento vai ter que se readequar, vai ter que se reinventar. Não adianta querer voltar às aulas para salvar o negócio das vans. Aí é uma besteira. A questão da educação, o ano que vem recomeça, vai fazer o quê? Né? É um ano perdido para muita gente. Porque o que vai acontecer numa volta às aulas precipitada, e nós não estamos na Alemanha, não estamos na Europa, nos Estados Unidos, e mesmo que haja aí a metade, né, esse escalonamento, vai acontecer o contágio das casas, né? Cada realidade é diferente, muitas crianças sem pai, que a mãe vive com a avó, com a outra mãe, vive com a avó, e aí o contágio vai chegar mais rápido em casa, né? Eu sou contra a volta às aulas antes da vacina. E o que chama a atenção também é... A gente fica pensando, não há uma padronização, né, nas escolas. Tem escola de todo tamanho, todo jeito, todo projeto. Cada governador, em seu período, fez um projeto da forma que lhe cabia para as necessidades, ou muitas vezes da forma que ele queria mostrar para tentar se diferenciar do outro. Então, a escola de tudo quanto é jeito. Escola de 2 andares, escola sem andar, escolas moduladas, escolas não moduladas, ainda brisoletas. Cada uma é uma realidade, cada uma precisa de uma visão, de um projeto. Diz que o objetivo seria ter a participação dos pais nisso, né? Criar uma janela grande, né? Criar uma ideia grande, mas que questões pormenores seriam decididas com o CPM das escolas, junto com os diretores e professores, para poder mostrar um regulamento. Vamos ver como é que tudo isso vai se encaminhar. Eu sei que setembro vai ser de bastante deliberações em cima disso, Miguel. Até porque, Edinho, e não deve ter acontecido isso, o governo do estado, que infelizmente está falido, né, como
nós estamos tendo visto isso, estamos vendo isso, deveria ter aproveitado este momento de ausência dos alunos para arrumar o encanamento das escolas, né? Recolocar torneiras arrancadas, arrumar os banheiros, as maçanetas. Telhados, vazamentos, sistemas elétricos, ventiladores, portas Exatamente. Quebradas. Eu deveria ter aproveitado esse momento de ausência dos alunos para reformar as escolas, né? Para que as crianças voltassem em condições. Como é que você vai cobrar aí? Não tem os bebedouros, por exemplo, como é que vai funcionar? Tem criança que não tem água potável em casa, não pensa que Caxias do Sul não tem isso. Nós temos no Brasil 50 milhões, eu tenho dito, né? A metade 50 milhões não, 50% das pessoas não tem saneamento básico. E essas pessoas estão nas escolas públicas também. Caxias do Sul tem pessoas muito pobres também. As pessoas acham que não, quem circula só pela perimetral e pelo centro não vai enxergar realmente, né? Agora, circula aí nos bairros para você ver quantos catadores de papel. Eles têm filhos também, eles têm família também, né? E estão trabalhando, não são bandidos, né? Estão tentando viver. E como é que faz? Que cidadania, que direitos humanos são esses, né? Então, eu acho que se vier de cima para baixo, não vai funcionar, né? Voltar a uma escola particular, ainda assim tem riscos, mas são menores, porque ali você vai ter profissionais mais qualificados, você vai ter mais, né? Você impor o álcool gel para um pai que não tem dinheiro para comprar feijão, como é que ele vai mandar o filho para a escola? Daí o filho perdeu a escola, o filho e os outros continuaram estudando, o filho acaba ficando para trás. Nós só aumentamos o abismo social. Então o coronavírus trouxe todos esses enigmas, né? Ninguém quer esperar pelo próximo, né? Todo mundo quer salvar a sua própria pele, Edinho. Esse que é o problema. Outra questão que nós podemos colocar para avaliação, já estamos chegando ao término da nossa programação do Sabe Caxias. Exemplo assim, tem muitos pais que dependiam do transporte escolar, como você disse, a van. Porque sem a van levando a criança para a escola, o pai não podia ir. O pai ia de manhã cedo para o trabalho e a mãe utiliza o transporte público, mas não deixava o seu filho vulnerável e colocava a van. Mas se um desses perdem o trabalho, talvez perderam o trabalho agora, não estão ocupando a renda no sustento, né, da falta do outro. E aí retorna às aulas agora e não tem condições de colocar na van. Como é que vai fazer? Vai colocar a gurizada? Então tem situações que já foram comprometidas, talvez pilares e alicerces que já não estão mais como estavam no início do ano. Tem coisas complicadas aí, Miguel. E eu acho que querer empurrar em setembro, um ano que desde março está falido em termos da educação, é botar nas coxas, resolver com a barriga. Né? Vai terminar o ano quando? Em fevereiro, em março? Vão ser só feitas aí, de que forma vão ser feitas as avaliações, né? Um dia a criança vai, um dia a criança não vai, né? Então, o mais correto a se fazer é esperar. A vacina está nas portas aí. Dezembro, né? Deve acontecer aí já um processo mais avançado de distribuição, não só daquela parceria da Fiocruz com o Oxford, que aqui no Brasil deve ser industrializado, mas outras tantas em tempo dentro da ciência, que aconteça a realidade de se popularizar a vacina. Enquanto isso, claro, que vai acontecendo, né, as pessoas vão tendo contato com o vírus e vai caindo, algumas pessoas, infelizmente, vão falecendo, outras vão se imunizando. Mas isso não significa que a pandemia acabou. Né? Nós tivemos o Grenal ontem, né? Beleza, mas não acabou a disputa, né? As pessoas têm que ter medo mesmo. Não é, o medo, nesse sentido, não é uma covardia de se contaminar, é uma questão de prudência. Você tem que, e como dissemos ontem, neste momento, o comércio deve se fortalecer, o Síndico de Lojas, o CDL, deve avisar aí o comércio e os empresários a cobrarem dos indivíduos a questão do uso de máscaras. Nas ruas, a população que não ajudar, né, corre o preço de... O pessoal não tem a ligação das coisas, né? E esse que é o problema da falta de educação, de ligar o Lé com o CRE. A pessoa pensa, não, se eu usar sem máscara, eu não sou comerciante, se eu andar sem máscara, para mim não tem... Mas só que se o comerciante não trabalhar, alguém da família dele perdeu o emprego, é ele também que vai passar fome, que vai passar necessidade. Então, quer dizer, é um momento de solidariedade. Quem não quiser seguir aí o caminho nunca foi tão importante. Deve ser multado, como eu disse, e deve ser reprimido. E cobrar a multa. Não adianta multar e não cobrar.
né? Ah, mas vai cobrar do pobre, né? Não, então você cria um outro tipo de repreensão, né? Você não pode cobrar do pobre, o pobre anda sem máscara, né? Ele pode ter acesso a uma máscara popular e pode participar, né? E o rico, muito mais ainda, né? Tem pessoas que andam sem máscara com peito de pombo, olhando como se diz, eu sou, né, marginal, ou eu desafio, eu sou negacionista, eu sou sei lá o quê. Né? Então, nesse momento, as bandeiras, se quiserem continuar na bandeira laranja, não entrar, porque nós temos um surto aí, 61 casos no presídio do Apanhador, que vai cair na rede pública de saúde. E daqui a pouco já podemos voltar ao lockdown. O pessoal pensa, né, botou a cabeça para fora que é carnaval. O brasileiro tem muito disso ainda. Né, essa ansiedade, essa pressa. Nós estamos nadando no meio do oceano, Edinho. Ontem, Miguel Brambila, vamos às considerações finais de nossa programação, mas ontem a gente que trabalha, né, na região central aqui da cidade, onde fica o estúdio da Bitcom TV, no nosso horário do intervalo, né, a gente muitas vezes vai ao mercado para buscar um lanche, buscar alguma coisa para a nossa alimentação. E é notório, né, já o aumento do fluxo de pessoas e automóveis circulando na cidade. É muito grande. Ontem tinha filas, né? Ontem academias estavam com a capacidade, evidentemente, bastava muitas pessoas em academias. A gente víamos um trânsito mais pesado, né? E nós já ouvíamos mais barulhos de motores do que antigamente, calçadas com maior número de pessoas. E acho que é um pensamento. E nós vamos ver muita movimentação no final de semana e atenção, cuidado, né? Eu acho que é o básico. Eu acho que hoje máscara, álcool gel e todo o paramento de higienização, de preservação, virou um utensílio muito necessário. Virou como se fosse uma extensão da roupa que nós vestimos. Nós temos que estar muito atento a isso. E esse final de semana a gente vai fazer uma prova que vai repercutir daqui uns 15 dias. Nós vamos ver a saldo dos números do que vai ocorrer nessa movimentação do Dia dos Pais para todo o estado do Rio Grande do Sul. Miguel, faço o fechamento aqui da minha parte, entrego a você, falta 4 minutos, você faz a sua análise final e faz o fechamento de nossa programação nesta quinta-feira. Pois não, essa responsabilidade social, então, está dividida. A pressão econômica das entidades de classe para que o comércio funcionasse, funcionou. Estamos em bandeira laranja. Não só para o Dia dos Pais, né? Porque não adianta você vender só um dia, precisa que funcionemos cotidianamente. Então, a gente tem que fazer um clamor para que essas entidades, através dos seus associados, através do seu poder econômico, né, faça, sim, o esforço, os funcionários também entrem nesta divulgação e façam um esforço extremo para que mantenha as portas abertas através da conscientização. O poder público aí sim vai poder fiscalizar, com o apoio de todos, como temos dito, fiscalizar o cidadão rebelde, que não quer usar máscaras e suponha-se que vivamos numa sociedade mais avançada, né, processá-lo, né, civilmente, né, não um processo criminal que vai mandar o cara para a cadeia 20 anos, mas prestação de serviços. Né? É simples, né? O cara tá andando a esmo, sem máscara, não quer colaborar, vai prestar serviços, né? Vai trabalhar numa reciclagem de lixo lá para aprender qual é a dificuldade, vai dar a cesta básica, vai trabalhar num hospital para limpar o hospital, como higienizadoras fazem, correndo risco também de se contaminar. Eu acho que nós temos que responsabilizar o cidadão civilmente, sim, né? Porque é o momento de todos colaborarem. E nesse momento, né, que diminuiu-se, entre aspas, um pouco a pressão econômica, que houve aí essa flexibilização das bandeiras, a responsabilidade, anteriormente nós dizíamos que o prefeito deveria comprar esta briga e comprou, né? Junto aí às pressões do comércio. Agora o comércio tem que ajudar aqui, que não basta simplesmente você vencer a batalha, né? Você precisa, ao conquistar um espaço, mantê-lo. Isso é básico, né, do princípio da guerra contra o coronavírus. Então, se conquistou um espaço de trânsito pela sociedade, todos aqueles que reivindicam isso, que não são negacionistas, sabem que o vírus existe, têm que trabalhar contra os negacionistas, contra os rebeldes que não querem fazer e avançar nesse sentido, né? Enfim, faz parte do jogo, nós só vamos ter a vacina no 2021, Edinho. Enquanto isso, decifra-me, eu te devoro, meu caro irmão. Nós voltamos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Miguel. Também para você. Grande abraço a todos.
Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.